Explosão fere 4 pessoas e destrói 16 apartamentos no Rio de Janeiro. Vazamento de gás pode ter causado o acidente. Uma coisa terrível. Parecia que era um terremoto. Maníaco que atacava mulheres com faca é preso no interior de São Paulo. Tampou a minha boca e meteu a faca aqui. Crime planejado. Quadrilha faz arrastão em prédio de luxo em Porto Alegre. Em São Paulo, bandidos levam carga milionária de produtos eletrônicos vendidos pela internet. Os PMs foram atacados a tiros de fuzil. Moto avança o sinal de recém-nascido que estava na garupa morre. Velhinha de 81 anos é atropelada por roda de trator e sobrevive. Guerra entre gangues de motoqueiros termina com 9 mortos e quase 200 presos nos Estados Unidos. Grupo terrorista Estado Islâmico toma mais uma importante cidade do Iraque e fica a poucos quilômetros da capital do país. Vendaval de 2 minutos destelha casas e uma escola em Belém. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E na entrega do troféu ao campeão, o presidente da Federação Australiana de Futebol leva um tombo inacreditável. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma explosão num prédio no Rio de Janeiro feriu 4 pessoas e destruiu 16 apartamentos. A Defesa Civil acredita que um vazamento de gás causou o acidente. No andar do acidente, a destruição foi enorme. Bombeiros trabalham nos escombros. No hall de entrada do edifício, com 19 andares, o cenário não é diferente. Arrasou o prédio, destruiu tudo. Todo o vidro, tudo. José, que gravou as imagens, estava atônito. O prédio mexeu e parecia que ia cair. Vim pegar o elevador caiu. Eram quase 6 da manhã quando aconteceu a explosão no 10º andar deste prédio em São Conrado, área nobre do Rio. Segundo a Defesa Civil, 16 apartamentos foram mais atingidos. Eles ficam entre o 8º e o 11º pavimentos. Uma coisa terrível. Parecia que era um terremoto. Desce correndo. Aí peguei meu cachorro, meu marido, a gente desceu correndo. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas o morador do apartamento onde aconteceu o acidente. O alemão Marcos Miller, de 51 anos, teve queimaduras de 2º grau, passou por cirurgia e o estado dele é grave. Os outros 3 tiveram ferimentos leves. Engarrafamento na escada, todo mundo descendo ao mesmo tempo. Pânico, terror e pânico. Os estragos não se limitaram ao prédio onde houve a explosão. Este edifício fica ao lado e olha a situação. Uma máquina de lavar prato veio parar na piscina infantil. E ali mais à frente, o parquinho foi tomado por pedras e entulho. Por sorte, não havia ninguém no local. As causas da explosão estão sendo investigadas. Pela característica da explosão, pela ausência de incêndio posterior, tudo indica que foi uma explosão causada por gás. Segundo a Defesa Civil, a estrutura do edifício não foi abalada. O 8º andar concentra agora todo o peso das estruturas danificadas e terá que passar por um trabalho de reforço. Não tem como precisar o tempo. É um serviço cuidadoso, tem que ser feito com calma. No meio da tarde, grupos de moradores puderam subir no prédio para buscar pertences. Esta jovem estava emocionada. Depois de quase 12 horas, ela conseguiu reencontrar Jack, o cachorrinho que ficou preso em casa. Ele estava embaixo da cama, escondidinho embaixo da cama, graças a Deus. A semana começou com mais um roubo de cargas em São Paulo. No crime da vez, uma quadrilha invadiu o depósito de uma transportadora e levou quase R$300 mil em produtos eletrônicos. O assalto aconteceu às 7 horas da noite de domingo no galpão dessa transportadora na Zona Norte, que entrega produtos comprados na internet. 6 criminosos fortemente armados aproveitaram a troca de turno dos funcionários e invadiram o local. O grupo rendeu 2 vigias e os obrigou a carregar um caminhão com mais de 900 caixas de produtos eletrônicos, avaliados em R$270 mil. A gente fica um pouco com receio, né? Fica com medo, né? É só a gente tem que trabalhar, né? Quando os bandidos saíam da empresa, encontraram um carro da Polícia Militar que passava aqui pela rua. Só que os PMs foram atacados a tiros de fuzil e não conseguiram impedir a fuga da quadrilha. Muito barulho, tremeu o prédio. A viatura ficou com várias marcas de tiro. Por sorte, os policiais não se feriram.
A mesma empresa já havia sido assaltada em dezembro. Hoje, os funcionários prestaram depoimento na delegacia. A polícia investiga se os assaltantes tinham informações privilegiadas. Até agora, não há pistas dos suspeitos nem do carregamento roubado. Só este ano em São Paulo, o roubo de cargas aumentou quase 10%. Em Paragominas, no interior do Pará, a moto avança o sinal e é atingida em cheio pelo carro. Um recém-nascido que estava na moto com os pais morreu. O motorista estava embriagado, pagou fiança e vai responder em liberdade. O pai da criança foi autuado por transportar menor de 7 anos numa motocicleta. A polícia prendeu hoje um homem que atacava mulheres a facadas em Jundiaí, interior de São Paulo. Ele tinha acabado de fazer mais uma vítima. Foram 4 mulheres atacadas em 2 meses. Fica passando o filme na minha cabeça, não consigo dormir. Eu sempre lembro o rosto dele. Esta dona de casa foi a última vítima do maníaco e ficou ferida nas mãos, pernas, ombro e no peito. Ela estava com o filho no carro, no estacionamento do supermercado, esperando o marido, quando Alex Ferreira da Silva, de 29 anos, apareceu com essa faca. Tampou a minha boca e já meteu a faca aqui. Na hora eu só pensei que ia morrer. Alex só foi preso porque um agente penitenciário que guardava compras no carro ouviu os gritos da vítima e conseguiu imobilizá-lo. Eu grudei ele pelo pescoço, entramos em luta corporal ali. O criminoso era entregador em uma padaria. As vítimas feridas, mulheres sozinhas dentro de estacionamentos. Essa vítima tinha acabado de sair do hospital com a filha. Foram mais de 10 facadas. Mesmo ferida, dirige o carro e para pedir socorro. Nessas imagens, Alex atravessa a rua e entra nessa loja. Depois de se passar por cliente, atacou essa jovem. Eu não falei nada, eu fiquei em choque parada, ele chegou e enfiou a faca em mim. A vendedora se trancou no banheiro. O criminoso pegou um celular, R$300 do caixa e fugiu. Alex vai responder por tentativa de latrocínio. Eu não consigo nem chegar lá perto, mesmo sabendo que ele está preso. Em Porto Alegre, bandidos armados fizeram um arrastão hoje em um condomínio de luxo. Os assaltantes levaram também a gravação com as imagens das câmeras de segurança, só que foram filmados pelo circuito do prédio vizinho. O assalto aconteceu neste edifício de alto padrão, na região central de Porto Alegre. Câmeras de segurança de um prédio vizinho registraram o momento em que os 2 carros dos criminosos entram no condomínio, pouco depois das 7 da manhã. 9 homens participaram do arrastão. Tem porteiro em tudo que é lugar, tem câmera de segurança em tudo que é lugar, aqui no prédio. Isso é um absurdo. A quadrilha tinha o controle do portão e entrou pela garagem do prédio sem levantar suspeitas. Com um porteiro rendido, os criminosos começaram a invadir os apartamentos. Moradores que saíam para o trabalho eram levados para o apartamento do 3º andar. As vítimas foram amarradas e obrigadas a entregar joias e dinheiro. O arrastão durou quase 2 horas, tempo suficiente para invadir 3 apartamentos. Por volta das 9 da manhã, a câmera do prédio vizinho também flagrou a saída dos criminosos. Foi devidamente planejado e executado por pessoas que nós podemos dizer que são profissionais. Ninguém ficou ferido. A polícia ainda não sabe o valor total do que foi roubado. Na fuga, os criminosos levaram o computador com as imagens do circuito de segurança do condomínio. 1.000 alunos ficaram sem aula nesta segunda-feira por falta de segurança numa escola perto de Brasília. Bandidos já invadiram o local até montados em cavalos. O aviso é claro: sem segurança, não tem aula. Tem muita bandidagem aí dentro, aí não me sinto seguro. Aqui fora, muito menos. Com medo de mostrar o rosto, a mãe de uma aluna conta que a filha teve sorte ao escapar dos perigos em torno da escola. Ela saiu do colégio às 6 horas da tarde, um cara correu atrás dela, tentativa de estupro. Ele não chegou a pegar ela, por quê? Porque ela começou a gritar. A escola em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, tem 1.000 alunos. Os pais querem um porteiro, novas câmeras de segurança e policiamento externo. Eles reclamam que no colégio a entrada é livre para todos, inclusive para os bandidos que já invadiram o colégio, acreditem, montados em cavalos e ameaçaram a diretora. Esse portão está sempre aberto, portões fechados só quando não tem aula. Mas hoje é segunda-feira
Em busca de soluções, a direção do colégio se reuniu com os professores. Eles têm uma certeza: não dá para continuar assim. É complicado para os professores trabalhar. Eu digo até que é impossível dar aula dessa forma. Foi enterrado hoje o corpo do comerciante baleado em frente a uma UPP no Morro da Mangueira, no Rio. O fim de semana foi marcado pela violência em áreas consideradas pacificadas na cidade. Pétalas de rosa e aplausos na despedida. O enterro de Alexandre Cavalcante de Oliveira foi cercado de dor. A mulher do comerciante, grávida de 7 meses, precisou de amparo. Alexandre morreu no sábado à noite na Mangueira, quando saía de casa para trabalhar. Ele foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça. A filha dele, de 6 anos, viu tudo. Ele ficou 2 horas lá, que não deixaram ninguém socorrer. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. As armas dos policiais foram apreendidas para perícia. Segundo a Polícia Militar, Alexandre foi vítima de bala perdida durante confronto entre policiais e bandidos. Versão contestada pelos parentes. Ninguém com a consciência sã vai pra rua no meio de um tiroteio. Não foi assassinado. Pela polícia? Pela polícia. Alexandre morava em frente à base da unidade pacificadora do Morro. Mas as UPPs não têm sido garantia de segurança no Rio. Este mês foram registrados 21 confrontos em áreas de unidades pacificadoras. Só neste domingo foram 4 confrontos com 6 feridos. Na Rocinha, na Zona Sul, foram 2. Já na favela Camarista Meyer, na Zona Norte, foram 3 feridos. No Complexo da Maré, 1. No Alemão, apesar do intenso tiroteio, não houve vítimas. Um adolescente foi morto dentro de um ônibus depois de embarcar sem pagar a passagem. Testemunhas contam que o jovem foi mais uma das vítimas de uma suposta milícia que há 4 meses faz justiça com as próprias mãos na Grande Vitória. Os 4 amigos estavam a caminho de um baile funk quando embarcaram no ônibus. Assim que pularam a catraca, os adolescentes foram repreendidos por um grupo de 4 homens. Meu colega estava escutando música. Aí o cara de lá de trás falou: desliga essa p***, você não tá na sua casa não. Vestindo camisetas pretas com o símbolo do exército, eles se identificaram como policiais. Um deles estaria com um revólver e os outros com armas de choque. Falou pro motorista apagar a luz. Aí ele, na hora que ele apagou a luz, ele já veio com choque já na menina. O adolescente Charles Van, de 17 anos, tentou defender a amiga e morreu com um tiro no peito. Um outro amigo foi baleado de raspão na orelha. Segundo as vítimas, a suposta milícia atua há 4 meses na região metropolitana de Vitória. O Sindicato de Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, nega qualquer tipo de envolvimento com esses grupos. Ainda informa que todos os coletivos contam com câmeras de videomonitoramento e que as imagens serão encaminhadas à Secretaria de Segurança do Estado. Já a Polícia Civil diz que essa é a primeira vez que recebe informações sobre essas supostas gangues. Se o Estado não assumir seu papel, se a CETUB não assumir a sua responsabilidade, infelizmente, poderemos aí ter outras mortes, outras agressões. No Rio, o que era para ser provisório na emergência de um hospital federal já dura 4 anos. Pacientes são atendidos de forma precária em contêineres. O caso foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos Estados Unidos. Leitos improvisados em cadeiras. Pacientes atendidos no espaço mínimo, onde ficam também os acompanhantes. Esta é a emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, um dos maiores do Rio. Era para ser provisório, mas está assim desde 2011, quando a emergência do prédio principal foi demolida para ser reformada. A mãe de Viviane aguarda atendimento há 10 dias. Estão esperando a minha mãe morrer, estão esperando a se agravar ainda mais o caso da minha mãe para falar o que não tenho nada mais o que fazer. As imagens foram feitas pela Defensoria Pública da União, que encaminhou a denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos Estados Unidos. O objetivo é responsabilizar o governo brasileiro por violar o direito dos pacientes à saúde. Ainda de acordo com a Defensoria, até agora o governo federal já gastou mais de 13 milhões de reais com o aluguel dos contêineres. Um levantamento feito a pedido do procurador responsável pelo caso mostra que a construção de uma emergência fixa custaria bem menos, em torno de 8 milhões de reais.
Além da falta de pessoal de saúde, faltam insumos básicos, esparadrapo, fio de sutura, remédios. Então, ali é um repositório de pessoas. Não é um hospital que trate com dignidade o seu paciente. O Ministério da Saúde respondeu ao SBT Brasil que as obras deverão ficar prontas no primeiro semestre do ano que vem e que o atendimento nos contêineres está de acordo com as normas da Anvisa. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um número preocupante. O Brasil registrou só este ano mais de 4.000 casos de violência deste tipo. A maioria dos abusos ocorre dentro de casa. A inocência roubada. Às vezes ele me jogava na cama, levantava minha blusa e eu me batia e gritava muito. Até ele parar. Era uma coisa que me dava repulsa. As irmãs tinham 6 e 11 anos quando sofreram abuso de quem devia protegê-las. Dá até vontade de vomitar, só de falar de pai. A mãe demorou a perceber o que acontecia. Denunciou o marido, um pedagogo que trabalhava em abrigos. Ele sempre esteve próximo de criança, porque é tipo de pedófilo, né? O caso corre em segredo de justiça e a mãe das meninas luta para que essa violência não fique impune. Como aconteceu com a pequena Araceli. A menina de 8 anos foi raptada, drogada, estuprada e carbonizada por jovens de classe média alta de Vitória, no Espírito Santo. Tudo isso aconteceu há exatos 42 anos. Os criminosos nunca foram presos. O crime bárbaro fez com que uma lei federal instituísse 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. São quase 4.500 registros no primeiro trimestre deste ano. Em 58% dos casos, o agressor é o pai ou a mãe. Este advogado questiona a lei que estipula a mesma pena, de 8 a 15 anos de prisão, para todo tipo de abuso. Em alguns casos gerando punições duras, mas em muitos também gerando impunidade. O que dói também é a impunidade. Dói tanto quanto a violência que a gente sofreu. Uma tempestade assustou moradores de Belém, no Pará. O vento chegou a 90 quilômetros por hora. Parecem folhas de papel, mas são telhas e pedaços de madeira sendo levados pela ventania. O flagrante foi feito por um morador no início da tempestade. Cadeiras espalhadas, árvores caídas, casas destelhadas. Nesta vila, uma viga de concreto destruiu quase todos os quartos. Tempo de eu descer, tirar minhas coisas, com uma coisa que eu nunca vi na minha vida. No dia seguinte ao vendaval, moradores trabalhavam para recuperar os estragos. O quarto da minha sogra, praticamente saiu todas as telhas dela, foi espocando, como se fosse assim, um cenário assim de o fim do mundo. O vendaval durou pouco mais de 2 minutos, tempo suficiente para causar estragos em toda a rua. Além das casas destelhadas, esta escola municipal foi atingida. Os mais de 600 alunos que estudam aqui vão ficar sem aula por tempo indeterminado. A explicação para o fenômeno está na formação de nuvens carregadas que se concentraram no litoral do estado. Uma nuvem carregada, uma nuvem pesada, só que ela está num estágio um pouco mais avançado do que os outros. Ou seja, de dentro dela saem fortes ventos, que fez com que causasse toda aquela destruição. Salvador terá mais uma semana de muita chuva. No sul, as temperaturas sobem e vai dar até para sentir calor durante as tardes. Os próximos dias vão ter madrugadas bem mais agradáveis que as registradas na última semana, com mínima de 17 graus no Rio e de 23 em Cuiabá. No Rio Grande do Sul, o frio também passa longe e a temperatura chega perto dos 30 graus. Onde o cenário praticamente não muda é em Salvador, que hoje registrou mais uma morte por causa das chuvas. O muro deste casarão desabou sobre 2 residências. 2 homens ficaram soterrados, um morreu. Desde o fim de abril, já são 20 mortes por causa das chuvas na capital baiana. E o que mantém a instabilidade por lá são ventos que sopram do oceano em direção à cidade, formando o que chamamos de ondas de leste, um fenômeno que concentra chuva forte em toda a região. Nesse mapa, dá para a gente ver também onde chove amanhã. O centro-oeste e o sudeste devem receber a maior quantidade de água.
Na capital paulista não chove nessa terça-feira, mas também não esquenta muito. Em Natal, o dia vai ter mais nuvens do que sol. Curitiba vai ser a capital mais gelada, com máxima que não passa dos 18 graus. Na Colômbia, pelo menos 48 pessoas morreram num deslizamento de terra. Segundo as equipes de resgate, há dezenas de desaparecidos. A tragédia aconteceu na cidade de Salgar, no norte do país, depois de uma chuva muito forte. O governo colombiano decretou estado de calamidade na região. O grupo terrorista Estado Islâmico tomou o controle de mais uma importante cidade do Iraque e agora está a apenas 100 quilômetros da capital do país. 500 pessoas morreram nos combates. Os extremistas botaram o exército iraquiano para correr e ainda obrigaram mais de 6 mil pessoas a sair de suas casas. A imagem da bandeira do Estado Islâmico em novos pontos do Iraque só não foi mais humilhante que a das tropas iraquianas fugindo, com pressa. Logo atrás vinham os extremistas que tomaram o poder em Ramadi, capital da maior província do país. Foi uma derrota emblemática não só para o governo iraquiano, mas para a coalizão liderada pelos Estados Unidos, que combate os extremistas no Iraque e na Síria. Agora, o Estado Islâmico está a 100 quilômetros da capital iraquiana, Bagdá, cidade símbolo da invasão norte-americana em 2003. Desde então, o Iraque virou um território disputado por vários grupos e nunca conseguiu se restabelecer. Não foi só território que o Estado Islâmico conquistou. O grupo ainda ficou com armas, tanques e muitos equipamentos militares, fornecidos pelos Estados Unidos às tropas iraquianas e deixados para trás na hora da fuga. Os norte-americanos alegam que vão ajudar a retomar Ramadi. Os iranianos também ofereceram ajuda ao Iraque. No fim de semana, os norte-americanos, que só têm atuado em ataques aéreos, fizeram uma rara operação em solo e conseguiram matar um dos líderes militares dos extremistas. Baixas de um lado e de outro. Um conflito que não poupa nem mesmo aqueles que são novos demais para compreendê-lo. Você vai ver a seguir. Uma idosa é atropelada por uma roda de trator e sobrevive. STF autoriza a quebra de sigilo de Fernando Collor na investigação da Lava Jato. Jogadores brasileiros brilham nas finais dos campeonatos europeus. A gente volta já já. O governo adiou para quinta-feira o anúncio do corte no orçamento. O tamanho da redução de gastos depende da votação do ajuste fiscal amanhã no Senado. No caso de uma derrota do governo, como aconteceu na Câmara, o corte pode vir acompanhado de um aumento de impostos. A presidente Dilma Rousseff se reuniu com ministros e líderes do governo no Congresso para discutir os cortes no orçamento. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defende uma redução de gastos de pelo menos 70 bilhões de reais para equilibrar as contas públicas. A justificativa para uma redução maior das despesas vem dos acontecimentos ali do Congresso Nacional. É que o ajuste fiscal, que ainda não foi totalmente aprovado, sofreu alterações e vai gerar uma economia menor do que a pretendida pelo governo. A decisão final sobre o tamanho do corte deve sair na quinta-feira. Para evitar surpresas na votação do ajuste fiscal, o vice-presidente Michel Temer negocia com as lideranças partidárias. Vamos agora a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Um corte grande no orçamento, mais aumento de impostos, parece ser o pior cenário para o governo neste momento. Qual é a tendência, Kennedy? Boa noite, Raquel. Raquel, a tendência é esse pior cenário se confirmar, porque o governo hoje avalia que é alto o risco de derrota naquele projeto que diminuiu a redução de impostos sobre a folha de pagamento das empresas. Se essa derrota se confirmar, o corte no orçamento vai ficar entre 70 e 80 bilhões de reais, como disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. E ele também cogita aumentar os impostos, não criando novos tributos, mas elevando a alíquota de tributos que já existem em Nascimento. Bom, Kendi, por outro lado, a presidente Dilma anunciou hoje que vai lançar aí um pacote para privatizar estradas, aeroportos e ferrovias. Amanhã vai discutir com os chineses investimentos em infraestrutura. Será este um negócio da China para a economia brasileira, Kennedy?
Nascimento, a esperança do governo brasileiro vem do Oriente, vem da China. Amanhã vai receber uma comitiva importante do governo chinês que vai discutir investimentos de mais de 50 bilhões de dólares em infraestrutura. A China é o nosso maior parceiro comercial. E é importante que venha esse investimento porque as empresas brasileiras de infraestrutura estão sob a mira da Operação Lava Jato e há dificuldade para obter financiamento aqui. Portanto, a esperança tem que ser mesmo um negócio da China. Nascimento. Obrigado, boa noite, querido. O Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O senador de Alagoas é investigado na Operação Lava Jato. E a Justiça Federal tornou réus os ex-deputados federais André Vargas, Luiz Argolo, Pedro Correia e Aline Correia, denunciados na semana passada por envolvimento no esquema de corrupção. E você vai ver a seguir, falta de investimento na parada gay de São Paulo pode comprometer a festa este ano. A dupla Messi e Neymar garante título do Campeonato Espanhol ao Barcelona. Boca Juniors recorre da decisão que eliminou o time da Libertadores. Felipe Toledo vence etapa do Mundial de Surf com nota 10. A gente volta já já. 9 pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um tiroteio entre gangues de motociclistas nos Estados Unidos. Quase 200 pessoas foram presas nesses confrontos. A confusão começou dentro de um restaurante no estado do Texas e seguiu até o estacionamento. O tiroteio envolveu 3 gangues de motociclistas rivais. A polícia apreendeu em torno de 100 armas. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas depois que um muro caiu em cima destes pedestres da China. A parede de 30 metros de comprimento foi derrubada pelo vento. Também na China, uma idosa de 81 anos foi atingida em cheio por esta roda que desprendeu-se de um trator. Outras pessoas que esperavam um ônibus conseguiram desviar. A mulher passa bem. O premier de Luxemburgo tornou-se o primeiro líder homossexual da União Europeia a se casar. A cerimônia foi na prefeitura da capital do país, acompanhada por centenas de pessoas. Javier Bettel é o chefe de governo de Luxemburgo desde 2013. A parada gay, que reúne milhares de pessoas em São Paulo, está comprometida pela falta de investimentos. A prefeitura cortou R$800 mil do orçamento da festa este ano. Para quem faz da parada gay uma luta de vida, a falta de investimento pode comprometer a festa. Nós sabemos que vão ter pessoas trans, pessoas bissexuais, pessoas até héteros que vão apoiar a nossa causa e como vão estar a segurança de cada uma dessas pessoas. A Polícia Militar confirma 100 mil pessoas na última edição, embora os organizadores falem em 2 milhões. A arrecadação com o evento gira em torno de 3 milhões de reais. São Paulo nunca mais foi a mesma desde o primeiro evento, há 19 anos. Reúne criatividade e reverência na tradicional Avenida Paulista com as cores do arco-íris. Só que este ano a parada gay vive dias assim meio nublados. A Prefeitura de São Paulo vai retirar cerca de 2 milhões de reais que seriam investidos no evento, o que preocupa organizadores e participantes da festa mais colorida do país. O dinheiro é do cidadão e cidadã paulistano, dos LGBTs inclusive. A Prefeitura garantiu apoio, mesmo que menor. O valor do orçamento da Prefeitura de São Paulo foi atualizado e, por consequência, todas as áreas sofreram corte orçamentário, todas as áreas sofreram restrição. Polêmicas à parte, em uma coisa todo mundo concorda. No camarote ou na pista, os esforços têm que ser por uma só causa, a democracia. A gente vai estar com certeza, ou no trio, ou na área VIP, ou lá embaixo, a gente vai estar sempre lutando pela mesma causa, para sempre a gente vai estar lutando. E vamos para o futebol. O atacante Dudu do Palmeiras pegou 6 meses de suspensão porque agrediu o juiz da final do Campeonato Paulista. E agora o Brasileirão. Bruno Vicari, boa noite. Boa noite. Bruno, somente 2 rodadas e o Corinthians já é o líder isolado do campeonato. Como é que você
faz isso? Como é que pode? É isso aí, o campeonato é assim, né, Raquel? É bastante equilibrado, não é? E o Corinthians foi o único time que conseguiu vencer fora de casa. O atual bicampeão brasileiro é o Lanterna. O Cruzeiro perdeu para o Santos com esse golaço de Geovânio. O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta em Campinas, gol de Renato Cajá. No Maracanã, Flamengo e Sport empataram em 2-2. O segundo dos cariocas foi um golaço de Everton nos acréscimos. Em Brasília, o Atlético Mineiro goleou o Fluminense 4-1 com 2 gols do zagueiro Gemerson. O Curitiba venceu o Grêmio por 2-0. Destaque para a incrível falha gaúcha no segundo gol. No Beira-Rio, o Inter jogou com o time reserva e passou pelo Avaí com este gol de Vitinho. E em Araraquara, interior paulista, Fábio Santos chutou e a bola desviou em Mendoza. Foi o gol da vitória do líder Corinthians sobre a Chapecoense. E ainda falando do Corinthians, o estádio de time completou hoje 1 ano de vida, mas ainda tem sim aquelas dívidas de mais de R$1 bilhão. Agora Libertadores, hein? O Boca Juniors recorreu da decisão da Conmebol que eliminou o time por causa da confusão no clássico argentino. 4 dias após a confusão, discursos calorosos. Estamos certos que foi a polícia que jogou este líquido. A justiça está contra o Boca Juniors, disse indignado o torcedor do time que fez barulho do lado de fora do estádio La Bombonera. A desclassificação do Boca da Copa Libertadores aconteceu depois que os jogadores do River Plate foram atingidos com líquido que levava ácido no túnel que dá acesso ao campo na volta para o segundo tempo na última quinta-feira. Além de expulso da Libertadores, o Boca terá que disputar 4 partidas com portões fechados como mandante e outras 4 sem torcida como visitante em competições sul-americanas. O clube também recebeu uma multa de cerca de R$600 mil. O River será o adversário do Cruzeiro nas quartas de final. Emoção e muita concentração, né? Jogo difícil, mas que possamos fazer uma grande partida lá. O confronto desta quinta-feira acontecerá aqui no Estádio Monumental de Núñez. Já o Boca Juniors recorreu da decisão e contratou um advogado brasileiro especialista em direito esportivo para tentar reverter a decisão da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. O problema é que a FIFA pediu rigor à Conmebol e esta decisão dificilmente será alterada. Vários brasileiros comemoraram títulos na Europa neste fim de semana. Destaque, claro, para o Neymar, campeão espanhol pela primeira vez. Pelas ruas de Barcelona, muita festa. O título veio com a vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid, gol de Messi. O time de Neymar ainda pode ser campeão da Copa do Rei e da Liga dos Campeões da Europa. Muito feliz pelo título, pelo que conseguimos. Na França, torcedores comemoraram o título do Paris Saint-Germain com um grande buzinaço. O time dos brasileiros Thiago Silva, Davi Luiz, Marquinhos, Lucas e Maxwell é tricampeão pela primeira vez. Na Rússia, o artilheiro Hulk fez o gol do título do Zenit. Em Portugal, o Luizão comandou a festa pelo bicampeonato do Benfica. Mas nem tudo foi alegria. Na saída do estádio, um avô e um pai de 2 meninos foram agredidos pela polícia. O governo português investiga o caso. E um tombo quase estragou a festa de campeão australiano de futebol. Olha só, o presidente da Federação Australiana, Frank Lowe, se preparava para entregar o troféu ao Melbourne Victory. De repente levou um tombo, deixou os jogadores e os torcedores preocupados, mas aí foi só um susto mesmo e tudo acabou bem. Um dos atletas de esportes radicais mais conhecidos do mundo morreu durante um salto nos Estados Unidos. O aventureiro americano Jim Potter, de 43 anos, fazia um voo com uma espécie de macacão com asas. A queda aconteceu a 2.300 metros de altitude, num penhasco de um parque na Califórnia. A polícia investiga o parque, também paraquedas do americano que não foi utilizado. Teve festa e troféu aqui no Brasil também, e foi uma bela comemoração pelo título do Felipe Toledo na etapa carioca do Mundial de Surf. Felipe teve um desempenho perfeito na final contra o australiano Pete Durbridge. Primeiro, uma nota 10.
Depois, um 9,87. Com a segunda vitória em 4 etapas, Felipe subiu para a vice-liderança do ranking, atrás de outro brasileiro, Adriano de Souza, o mineirinho. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.